Bom dia, meus queridos irmãos, na graça e na paz do Senhor. Espero que você tenha tido uma noite abençoada em seu lar, na presença de Deus, com a sua família, todos realmente buscando a Deus, aproveitando esse período de quarentena para estar mais intensamente na presença do Senhor nosso Deus. Hoje pela manhã, conforme nós falamos para os irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada, nós vamos estudar uma lição da nossa revista do Crescimento Integral, Discipulado, Liderança e Pequenos Grupos. Isso é uma revista elaborada pela nossa igreja, pela Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E nós vamos estudar hoje esse assunto, o preço do discipulado. Obviamente que a gente não tem condição de ministrar toda a lição em um único momento, mas nós vamos estudar alguns tópicos aqui desse assunto e depois nós prosseguiremos nas outras semanas estudando a Palavra de Deus. Antes da gente começar o estudo das Escrituras Sagradas, eu vou cantar com os irmãos o número 94 do nosso Inário Aleluia. Gostaríamos que você estivesse participando, que você estivesse envolvendo-se, mandando sua mensagem, dizendo que está assistindo, convidando outras pessoas para assistir na página da nossa Igreja Presbiteriana Renovada, e aqueles que por alguma razão ainda não conseguiram se entrar no grupo, a gente está mandando o link depois pelo WhatsApp. O número 94 do nosso inário, Saudai o Nome de Jesus. Você vem um pouquinho mais para cá para você participar também. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória celeste, glórias e muita glórias e grande glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou vosso
glória celeste, glórias e muita glórias e grande glória. Glória, glória, glória com glória coroai. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós sabemos que Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Ó Deus, e na manhã de hoje, quando nós estamos em Tua presença, com o objetivo de nos expormos ao estudo da Tua Palavra e ao mover do Teu Espírito Santo, eu te peço que o Senhor visite cada irmão, cada irmã que está, ó Deus amado, entrando agora e participando da escola bíblica dominical, ó Deus, por meio das redes sociais. Peço-te que o Teu Espírito Santo aplique as verdades em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cante conosco também. Eu gostaria de aproveitar e pedir para os irmãos que estão nos acompanhando por meio da página da igreja, do Facebook da igreja, que você pode também tirar uma foto, compartilhar, os irmãos dizendo que estão fazendo culto em seu lar também, se alegrando na presença do Senhor e participando conosco. Nós vamos cantar mais um cântico, mais um hino, é o número 96 do nosso hinário, que diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar em Teu grandioso ser. E você pode cantar conosco também e dizer: estou cantando, estou louvando ao Senhor. Isso é importante, porque há uma interação entre nós, tá bom? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no Teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado a proclamar ao mundo Teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso em como Deus me ama, que em meu lugar Jesus na cruz morreu, a gratidão meu coração proclama. Oh, foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor, adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor,
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Nós vamos cantar ainda, irmãos, o número 199 do nosso hinário Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Vamos todos estar na presença de Deus, cantando, celebrando ao Senhor. Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Continue participando, veja os irmãos interagindo, isso é muito bom. Isso é um momento precioso na presença de Deus. Traga de uma forma aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, marchando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com o Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto
de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Glória a Deus, meus irmãos. Que momento maravilhoso na presença do Senhor, quando nós podemos realmente sentir a presença do Espírito Santo se movendo em nossa vida, em nosso coração. Nós iremos neste momento estudar a palavra de Deus e o tema do nosso assunto é sobre o preço do discipulado. A palavra de Deus é muito enfática quando trata dessa questão do discipulado. E na nossa revista do crescimento integral e sustentado da nossa igreja, a palavra de Deus diz assim, o autor da lição começa dizendo: ser discípulo de Jesus tem sido em todos os tempos um dos maiores desafios para o homem. É um desafio por 3 motivos, afirma o autor da nossa lição. Primeiro, porque envolve a renúncia do eu. Segundo, porque exige a mudança de vida para um novo estilo de vida. E terceiro, pela responsabilidade da nova fé que a pessoa assume. Então, meus queridos irmãos, nós presenciamos um tempo de barateamento da mensagem de Jesus. Milhares de pregadores anunciam o Evangelho que só traz promessa de cura, de libertação, mas não falam em compromisso com Deus e nem com a sua palavra. Infelizmente é isso que a gente vê acontecendo nos dias atuais. E essas igrejas que só falam sobre cura, sobre libertação, não preparam o povo para o dia da tribulação. Eu quero que você entenda, meu irmão, que pregar sobre cura, sobre libertação não está errado. A Bíblia nos ensina a orar pelos enfermos, a expulsar os demônios e a fazer a obra de Deus integralmente. O erro é baratear o Evangelho ao ponto de se tratar apenas desse assunto e se pregar um Evangelho sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra de Deus. Existem, na verdade, muitos extremos que a gente precisa evitar. O reverendo Hernandes Dias Lopes nos diz que existem muitas igrejas que desenvolvem aquilo que nós chamamos de numerolatria, que é aquele desejo excessivo pelos números na igreja. Para essas igrejas as pessoas não importam, o que importa é o número, o que importa é a presença do povo. Então, para isso, prega-se muitas vezes um evangelho sem compromisso com a cruz, sem compromisso com o sofrimento, sem compromisso com o discipulado. Porque Jesus disse, alguém quer vir após mim, é preciso negar-se a si mesmo, renunciar muitas vezes os nossos desejos, a nossa vontade, nossos desejos justos, nossa vontade que muitas vezes é correta, é coerente, não tem nenhum problema, mas Jesus está dizendo que a prioridade é Ele, que a prioridade é o seu reino. E muitas vezes essas igrejas que pregam apenas sobre bênção, que pregam apenas sobre prosperidade, tudo isso é bíblico. A gente deve crer que Deus tem um projeto de bênção para nós, que Deus quer te fazer prosperar, mas esse Deus que conquistou tudo em Cristo Jesus na cruz do Calvário para nós, Ele também disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Então, meus queridos irmãos, a gente deve olhar para a palavra que Jesus nunca, na verdade, pregou um evangelho barato e nem proclamou uma graça sem compromisso. Ao mesmo tempo em que disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele disse também, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. A Alessi tem esse texto aberto aqui, mas nós não vamos ler para a gente estar ganhando tempo. Então, meus queridos irmãos, veja bem que às vezes a gente fica nessa perspectiva de pensar apenas
em trazer gente para a igreja, mas a gente precisa trazer o povo para a igreja assim com o objetivo de cuidar delas, de discipulá-las, de forjar o caráter dela por meio da palavra de Deus. Não vamos idolatrar os números. Por outro lado, o reverendo Hernandes Lopes fala de um outro extremo, que é a numerofobia, que são igrejas que têm medo de números, que têm medo de pessoas irem para a igreja, virem para o templo. Muita gente que se acomoda dizendo, não, está muito bom o número de pessoas que a gente tem aqui. Mas quando a gente olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 42 em diante, a gente vai ver as marcas da igreja primitiva, as características da igreja de Jerusalém. Lucas, que foi o escritor de Atos, ele disse que a igreja de Jerusalém era uma igreja perseverante. Diz que a igreja perseverava em primeiro lugar na doutrina dos apóstolos, ou seja, era uma igreja que tinha ensino, era uma igreja que tinha Bíblia, era uma igreja que tinha a palavra, era uma igreja firmada nas Escrituras. Segundo lugar, a igreja perseverava na comunhão, era uma igreja que estava todos juntos. E nesse momento, irmãos, de angústia, de luta mundial e de uma forma específica aqui no Ceará, eu estou vendo as pessoas, inclusive não crentes, se unindo para buscar a presença de Deus. Ontem à noite aqui em meu condomínio, espontaneamente, o povo começou a vir para as suas varandas e começou a louvar ao Senhor, cantando inclusive aquele hino que diz, eu o adoro pelo que ele é, não o adoro pelo que ele faz. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu creio, irmãos, que esse momento de luta e de angústia, de tribulação que nós estamos atravessando na nação brasileira, é a preparação de Deus para um grande avivamento espiritual. É o momento da gente fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. É o momento de você aí na sua casa, que não fazia o culto doméstico, começar a reunir a sua família e buscar a presença de Deus. Eu quero que você saiba que todos os dias, às 9 horas da manhã, coloque isso aí na sua agenda. Todos os dias, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui fazendo uma reunião de oração. Nós vamos ter sempre um momento de louvor, uma reflexão rápida durante a semana e vamos ter um tempo para orar, para clamar a Deus, para que Deus venha sarar a nossa nação, para que Deus venha curar a nossa nação, para que Deus venha libertar o Brasil das garras opressoras do inimigo, porque Jesus é o libertador das nações e a gente tem que declarar que Jesus é o Senhor da nação brasileira. Então essa é a nossa função como igreja, estarmos unidos em comunhão, em um só propósito. Essa era a marca da igreja de Jerusalém, uma igreja que era firmada na palavra e uma igreja que perseverava na comunhão. E aí ele continua dizendo, a igreja de Jerusalém era perseverante no partir do pão. O comer junto naquele momento, naquela ocasião, era um momento de cultuar a Deus. Nesse período que nós estamos vivendo, a gente não tem condição de estar na casa dos irmãos, nem dos irmãos na casa da gente, mas continue comendo junto com a sua família. Aproveite esse momento de isolamento para estar com a sua família à mesa e celebrando a vida, adorando ao Senhor, porque Deus está com você, Deus está conosco. E mais, a igreja era perseverante nas orações. A gente precisa orar. Se você já orava muito, ore mais ainda. E se você orava mais, ore mais e mais e mais e mais, porque esse é tempo de clamor a Deus. A palavra do Senhor diz, se este povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e me buscar a minha face, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é isso que o autor da revista começa falando aqui, sobre a necessidade da gente viver esse discipulado. E a igreja de Jerusalém vivia dessa maneira. E o versículo 47 nos diz que a cada dia acrescentava ao Senhor aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, quando a igreja vive em comunhão com Deus, quando a igreja vive na presença do Senhor, quando a igreja busca a Deus, os céus se abrem e o próprio Deus dá o crescimento à sua igreja. Eu gostaria de interagir com os irmãos, porque eu quero que isso aqui seja realmente um estudo da palavra. Infelizmente não dá para eu estar respondendo a vocês, mas eu quero que vocês possam compartilhar, dar um glória a Deus, dar um amém. Se tiver uma pergunta também para fazer, faça. Depois, se não der para eu responder aqui ao vivo, eu respondo a você no privado, porque não dá para a gente ir lendo a nossa lição e comentando a nossa lição e ao mesmo tempo interagindo diretamente com vocês, mas assim é muito bom saber que vocês estão aí participando, interagindo. Então, meus queridos irmãos,
E Jesus complementou, conforme a narrativa de Lucas, dizendo: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. É o que diz em Lucas capítulo 14 e versículo 27, é o que a palavra de Deus nos diz. Então vamos em primeiro lugar, que vai ser o primeiro tópico, o primeiro e único tópico que nós vamos tratar no dia de hoje. O discipulado é fruto de uma decisão firme. Então coloque em sua mente, o discipulado é fruto de uma decisão firme. Veja bem, irmãos, Jesus disse que muitos seriam chamados e poucos seriam escolhidos. Jesus estava falando essas palavras, eu creio que no contexto do discipulado. Existe muita gente que é chamado realmente para a salvação, mas nem todos são escolhidos para realizar a obra de Deus, para serem preparados e sair, digamos, para uma missão específica. Por que é que Jesus disse que muitos seriam chamados e poucos seriam os escolhidos? Porque entre o chamado de Deus para o discipulado e a execução do chamado por meio do apostolado, e entenda aí o apostolado, o ato de ser enviado, porque discípulo significa ser aluno, aprendiz. Na cultura hebraica era o talmidim, que era uma criança que começava a estudar as escrituras desde a sua pequena idade, e quando ele atingia uma determinada idade ele já tinha que ter decorado, memorizado toda a lei de Deus, e depois ele era discipulado, orientado ainda por um rabino, que era escolhido por ele, e ele se tornava assim, obviamente, uma pessoa muito preparada na palavra de Deus. Então, o discípulo é o aluno. O apóstolo, não vamos assim entender o apóstolo agora no sentido como se apresenta nos dias de hoje. Apóstolo sendo aquele líder, aquela autoridade máxima que exerce responsabilidade sobre todas as igrejas. Porque o sentido etimológico da palavra apóstolo significa enviado. Então a pessoa vem aos pés de Jesus para aprender, e depois essa pessoa é enviada para ensinar aquilo que aprendeu do Senhor Jesus. E quando Jesus disse que muitos seriam chamados e poucos escolhidos, eu creio que ele estava falando no contexto do discipulado, porque entre o chamado e a execução do chamado existe um deserto. E deserto é um local de luta, de sofrimento, de dor, de tribulação. Mas o deserto também é um local de aprendizado, é um local de crescimento, é um local de amadurecimento, é um local onde os milagres de Deus acontecem, onde o sobrenatural de Deus se manifesta. A gente vê quando os filhos de Israel saíram do Egito para a terra de Canaã, eles ficaram durante 40 anos no deserto do Sinai. Meus queridos irmãos, eles poderiam, segundo os estudiosos, terem entrado na terra de Canaã em no máximo 3 meses de caminhada. Mas aquele povo ficou no deserto durante 40 anos, porque era um povo de dura cerviz, era um povo que se esquecia muito rapidamente da ação de Deus, do sobrenatural de Deus. Mas no deserto a gente vê que foi um local de milagres, foi um local de sofrimento, foi um local de aprendizado. Imagine você que no deserto Deus providenciou alimento para o povo, e o povo se acostumou ali ao sobrenatural de Deus. Quando Deus mandava o maná para os seus filhos, chegou um tempo em que eles se acostumaram tanto que eles passaram a chamar o maná de coisa vil. Eles não aguentavam mais comer aquela comida vil, eles queriam carne, e Deus manda carne do céu para aquele povo. Mas naquele momento a ira de Deus se acendeu contra a dura cerviz daquele povo. Depois Deus faz a rocha brotar água, que já era uma representação de Jesus Cristo, a principal pedra angular de nossa fé, que foi ferida, que foi machucada, que foi agredida ali na cruz do Calvário por amor a nós. Então o deserto é um local realmente de sofrimento, é um local onde
onde você vai sofrer, mas onde você vai experimentar o sobrenatural de Deus e você vai ter tudo para aprender. Então, infelizmente, nem todos conseguem atravessar o deserto e executar realmente a obra que Deus tem para com eles. Mas o discipulado, ser discípulo do Senhor, é fruto, é resultado, é consequência de uma decisão firme de cada um. Um dos ensinos fundamentais de Jesus é que o discipulado não pode ser fruto de uma decisão irrefletida. Vejamos o texto de Lucas, está com ele aberto, olha assim, 9, 57 a 62, porque nele Jesus submete 3 homens a um duro teste, a fim de comprovar se eles estavam ou não em condições de serem discípulos seus, pagando o preço exigido pelo Evangelho. Vejamos o texto. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde se reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, esse texto aqui ele é muito interessante porque está apresentando 3 homens em 3 situações diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas. Aqui a gente aprende alguns princípios que Jesus está nos apresentando sobre o discipulado. O primeiro é a prova da renúncia. O versículo que Alessi leu, que é o primeiro, 57, vai nos falar de um homem que voluntariamente se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. Aí o que é que Jesus diz para ele? Olha, eu quero que você saiba que as raposas têm os seus covis, que as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus não estava querendo dizer que não tinha uma casa para morar, porque a gente sabe muito bem que durante o seu ministério terreno, Jesus estabeleceu a sua residência na cidade de Cafarnaum. Ele sai de Nazaré e estabelece a sua casa, a sua morada em Cafarnaum, que era uma cidade que ficava na província da Galileia, ali perto do mar da Galileia. Então Jesus tem a sua casa lá, tanto que foi na sua casa que ele curou o paralítico de Cafarnaum, ali em Marcos capítulo 2, quando aqueles homens destelharam a casa de Jesus e colocaram o paralítico lá para ele ser curado. Mas o que é que Jesus estava querendo dizer? Que a prioridade da vida dele não era o descanso, a prioridade da vida dele era fazer a obra de Deus, era se envolver na obra do Senhor. Tanto é que uma vez os discípulos se aproximam dele e diz: mestre, come, porque todos estavam com fome. Aí Jesus disse: uma comida tenho a comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Isso não quer dizer que Jesus também não comia. Jesus comia, mas ele estava tratando aí de prioridades. Aí quando Jesus diz para esse homem que as raposas têm os seus covis, que as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus estava falando para ele sobre a prova da renúncia. Então, o texto vai nos dizer que o homem apresentou-se voluntariamente, dizendo está disposto a seguir Jesus. Ele fora movido pelo entusiasmo. Alguém lhe disse: seguir-te-ei, é o que diz a palavra, onde quer que fores. A esse homem Jesus mostra as dificuldades a que o discípulo teria de se submeter. Quando ele diz: as raposas têm seus covis e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele estava dizendo que ser discípulo implica renúncia dos bens,
do conforto, porque o objetivo maior do seguidor de Jesus é propagar o reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, a segunda coisa que a gente aprende aqui é com o segundo homem, no versículo 59. O segundo homem foi chamado por Jesus, já é diferente, foi Jesus quem o chamou. O primeiro veio voluntariamente dizendo que queria seguir a Jesus. Já o segundo é chamado por Jesus para segui-lo. Mas o que era que esse homem queria fazer antes? Ele queria antes cuidar dos seus familiares, dizendo ao Senhor: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ele tomou como desculpa ter de esperar seu pai morrer primeiro e ser enterrado para ir então fazer o que Jesus estava exigindo. Mais uma vez a gente vai ver aí a questão da prioridade e a prova do desprendimento. Esse camarada disse: Senhor, eu vou te seguir, mas só depois que meu pai morrer. Então vamos aqui analisar direitinho, fazer uma leitura nas entrelinhas. Ele diz: só depois que meu pai morrer, que eu espero em Deus que seja daqui a muitos anos. Eu quero que meu pai morra quando estiver bem velhinho. E aí depois que meu pai estiver bem velhinho, na idade de partir para a eternidade, que eu sepultar o meu pai, aí, Senhor, eu vou te seguir. Será que a gente vê isso nos dias de hoje? Obviamente, por exemplo, no contexto da pregação do Evangelho para a salvação. Quantas vezes a gente prega o Evangelho e a pessoa diz: olha, eu gosto muito, sei que o Evangelho é verdade, que a palavra de Deus é a verdade, mas eu ainda sou muito novo, eu quero primeiro estudar, e não tem nada de mais em estudar, pelo contrário, a gente deve estudar, a gente deve crescer, deve buscar o conhecimento, porque o conhecimento nos forma, nos prepara para a vida. E o problema é estar na prioridade. Aí a pessoa diz: depois que eu me formar, aí eu entrego minha vida a Jesus, eu vou ser um seguidor do Senhor. O tempo vai passando, a pessoa estuda, se forma, arranja um emprego e sempre vai buscando uma desculpa para não entregar sua vida a Jesus. Por outro lado, olhando também no contexto daqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, daqueles que servem ao Senhor, a gente vai encontrar pessoas que de fato aceitaram Jesus, mas não priorizaram a obra de Deus, não priorizaram o reino de Deus. Quando em Mateus 6,33 Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, Jesus está falando sobre aquilo que é mais importante para a nossa vida. Jesus está falando sobre aquilo que é permanente. Por isso que a Bíblia diz: buscai as coisas do alto, buscai as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são perecíveis, mas as coisas que não se veem são eternas. Então buscar o reino de Deus significa se desprender das coisas da terra, dos bens materiais, para dedicar a nossa vida ao Senhor. E o que é que Deus nos promete? Ele promete que todas as coisas nos serão acrescentadas. Ele não está dizendo que você agora vai ter necessidade de tudo se você priorizar o reino de Deus. Pelo contrário, ele diz que se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas irão a reboque em sua vida. E aí eu fico pensando: quantos de nós se preocupa tanto em trabalhar, se desgasta, trabalha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e não para um minuto, não tem tempo para a família, não tem tempo para lazer, não tem tempo para reorganizar o seu mundo interior e, sobretudo, não tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo de ir na casa de Deus, não tem tempo de fazer um culto doméstico, não encontra tempo de fazer uma oração, de separar um tempo de devocional na presença do Senhor. Será que nós estamos nos desprendendo das coisas materiais e nos apegando ao reino de Deus? Ou será que nós estamos manifestando fé e confiança na provisão de Deus? Porque, veja bem, não é pecado trabalhar, pelo contrário, o trabalho dignifica o homem. Deus criou o homem para trabalhar, mas o próprio Deus nos deu um exemplo. Ele separou um dia, Shabá, a palavra hebraica, para descanso. Ele separou um dia para descanso. Qual é o dia da semana que você tem tirado para descansar? Qual o dia que você tem tirado para estar na presença do Senhor?
Às vezes a pessoa se torna viciada em trabalho e aí tudo que é exagero se torna patológico, ou seja, se torna doentio, se torna um problema em nossa vida. A gente deve ter Deus como nosso bem maior, e quando a gente separa um tempo para estar na presença de Deus, para comungar com os nossos irmãos, na época, quando passar, irmãos, toda essa luta do coronavírus, do isolamento, a igreja deve se reunir no templo com mais vigor, com mais entusiasmo, para a gente buscar mais a Deus num avivamento frenético, numa unção poderosa do Espírito Santo. A gente vai poder se cumprimentar, se abraçar, estar junto celebrando a vida, mas você precisa encontrar tempo para isso. Jesus está falando exatamente desse desprendimento. E ele está dizendo que quando você faz isso, Deus vai cuidar de você. E aí, quando Jesus está falando sobre a solicitude pela nossa vida, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é ansiedade, meus irmãos? O que é estar ansioso? Estar ansioso significa você sofrer por antecipação. É você se atribular. Antes que a tribulação se manifeste, ela já está acontecendo em teu interior. Isso é sofrer por antecipação, isso é ansiedade. E Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí Jesus continua dizendo: olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, olhai para os lírios dos campos. Então, mesmo as aves do céu não semeando, contudo, Deus cuida delas. O lírio do campo, Jesus diz: olha, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Então, Jesus conclui dizendo: se Deus cuida das aves dos céus e do lírio dos campos, muito mais cuida de vocês, homens de pequena fé. Então, meus queridos, a gente tem que estar disposto a fazer a obra de Deus. A terceira prova que a gente aprende aqui é a prova da prontidão, que está no versículo 61. Leia aí, Leslie, o versículo 61, vê o que é que acontece. O terceiro, no caso, ele se ofereceu para seguir a Jesus. É a terceira condição, mas ele impôs uma condição. Ele disse: Senhor, eu quero te seguir. Ele se oferece, mas ele diz: primeiro eu quero despedir-me da minha casa. No entanto, o chamado para o discipulado é incondicional e imediato. Nada pode servir de barreira para impedir o discípulo de aceitar prontamente o compromisso de seguir ao Senhor. Irmãos, esse texto aqui é muito interessante. Jesus não está proibindo aí você de se relacionar com a sua família. Jesus não está proibindo você de se relacionar com as pessoas que lhe são caras. Jesus está mais uma vez tratando daquilo que é mais importante no reino de Deus. Não tinha problema nenhum esse camarada se despedir da família dele, mas tem algumas ocasiões na vida que a gente tem que fazer escolhas. E a gente tem, inclusive, que compreender o contexto, o significado daquilo que Jesus falou. A Bíblia, a gente tem a interpretação literal, mas a gente tem parábolas, a gente tem símiles, a gente tem prosopopeia e a gente tem várias figuras de linguagem que a gente precisa entender aquilo que Jesus está dizendo. Por exemplo, tem outro texto que Jesus diz: quem não deixar pai, mãe, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Não é que Jesus está está ensinando que você deve abandonar, no sentido de romper os laços, no sentido de deixar de amar, no sentido de deixar de se preocupar com seus pais. É a mesma coisa quando no contexto do casamento, quando lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essas palavras foram reiteradas por Jesus no Evangelho de Mateus, e também ratificada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, do versículo 25 em diante. Então, a ideia ali, quando diz deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, não está falando de romper os relacionamentos, mas está falando ali de cortar o cordão umbilical. O solteiro agora vai sair da casa do seu pai e vai agora para a sua casa com a sua esposa, e ali ele vai constituir uma nova família. Ele vai ser o líder daquele lar, mas ele vai continuar amando o seu pai.
a sua mãe, ele só não vai ser mais dependente dele. Então, quando Jesus diz, quem não deixa pai, mãe, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. Quando eu leio esse texto, eu também vejo Jesus dizendo que é aquele que deixou pai, mãe, irmãos, por amor a ele, receberá nessa vida 100 vezes mais em irmãos, irmãs, mãe, pai, casa e bens e por fim a vida eterna. Eu me identifico muito com essas palavras de Jesus porque no ano de 1984 eu fui convidado pela Missão Priscila e Áquila, que é o órgão oficial de missões da Igreja Presbiteriana Renovada, para vir para Fortaleza, para dar continuidade à obra missionária que tinha sido plantada aqui no ano de 1980. O primeiro obreiro, um homem de Deus, um grande missionário, o missionário Irã Moreira, precisou retornar para a sua terra, o estado de Minas Gerais, porque na época o seu pai estava enfermo. E a minha mãe tinha orado a vida inteira, me consagrando para a obra do ministério. Só que quando a missão me fez o desafio de ir para Fortaleza, de vir para Fortaleza, a minha mãe estava internada, já desenganada pelos médicos, estava no hospital da polícia em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela já estava em coma. E quando eu recebi a proposta, eu disse a Deus que queria uma resposta através da minha mãe. Fui ao hospital e disse, mamãe, a MISPA, na época o presidente era o nosso querido irmão Lodomiro Carneiro, querido irmão Mirinho. Eu disse, mamãe, a MISPA está me fazendo a proposta de ir para Fortaleza, assumir a igreja. Se a senhora concorda, se está me ouvindo, tente apertar a minha mão. Ela apertou quase que imperceptivelmente a minha mão e as lágrimas desceram dos seus olhos. E ali eu compreendi que Deus estava me chamando para fazer a obra nesta cidade. E aqui eu estou desde o dia 27 de agosto do ano de 1984. Com 17 dias que eu estava aqui, dirigindo uma igreja que se reunia numa garagem, morando num quartinho anexo a essa garagem. Eu recebi a notícia de que minha mãe tinha passado para o Senhor. Eu voltei para Natal, eu mesmo fiz o ato fúnebre, fiz a cerimônia fúnebre, enterrei a minha mãe e voltei para Fortaleza e continuei a obra de Deus aqui neste local. E eu tenho experimentado em minha vida o cumprimento dessa promessa de Jesus, porque eu abri mão realmente daquilo que eu tinha mais precioso aqui na terra, que era minha mãe, que era minha família, para estar aqui na obra de Deus. Mas aqui Deus me deu mãe, me deu pai, me deu irmãos, aqui Deus me abençoou, a sua obra tem frutificado, tem se multiplicado. Obviamente que eu não estou satisfeito com aquilo que aconteceu, a gente quer sempre mais, a gente quer plantar novas igrejas, a gente quer abrir novos trabalhos na capital, em Fortaleza, no interior do estado do Ceará. Somos uma igreja que tem uma visão missionária, que tem uma visão de discipulado, e estamos investindo no discipulado, estamos treinando pessoas para serem realmente a reprodução da vida de Jesus Cristo aqui na terra. E o desejo do nosso coração é que Deus te abençoe de uma forma muito especial e que você esteja disposto a pagar o preço de ser discípulo do Senhor Jesus. Com estas palavras, eu finalizo o primeiro ponto do nosso estudo bíblico, da nossa escola bíblica dominical. No próximo domingo, se Deus quiser, se a gente ainda estiver nessa formatação de fazer o culto no lar, a gente vai continuar estudando a palavra. E o segundo tópico da nossa lição é: Jesus exige prioridade ao serviço pelo reino de Deus. Vai ser esse o segundo ponto da nossa lição. Então nós queremos louvar a Deus por sua vida que nos acompanhou, louvar a Deus por aqueles que irão nos ver ainda nas redes sociais, por meio do WhatsApp, porque nós estaremos enviando também o link. Obrigado a você que participou e que está participando aí, curtindo, dizendo amei, mandando uma mensagem. Que Deus te abençoe. Eu quero reforçar aos irmãos da igreja de tirar foto quando você fizer o culto com a sua casa, com a sua família. Manda foto para a gente estar publicando nas redes sociais, para que a gente esteja interagindo. E aqueles irmãos que têm as contribuições da obra de Deus para entregar, existem 3 formas de você contribuir com a obra de Deus, porque você sabe que a igreja continua tendo as suas
as suas responsabilidades de água, de luz, de internet, manter a estrutura do prédio, manter os nossos missionários que estão no interior por meio das contribuições que a gente entrega ao presbitério, os nossos obreiros que estão trabalhando comigo, o seu próprio pastor que serve a Deus há 35 anos. Então, a gente deve continuar com a nossa fidelidade e com o nosso amor. Você deve continuar reservando a sua oferta e o dízimo que você entrega na casa do Senhor. Então você pode entregar de 3 formas. Em primeiro lugar, nós temos um gasofilácio na nossa igreja e nos dias de terça, quinta e domingo a igreja vai estar aberta, não em aglomeração, aberta para que você possa ir lá, colocar a sua oferta ou colocar o seu dízimo ali no gasofilácio. A segunda forma, se de repente você que já tem a idade mais avançada e está naquela área de risco, naquela fase de pessoas de risco ao coronavírus, você pode manter contato comigo no privado ou com o tesoureiro da igreja, no caso a irmã Thelma, que tem o WhatsApp, e dizer que você tem a contribuição para entregar, e aí nós vamos disponibilizar um diácono da igreja, que é o diácono Felipe, que estará indo na sua casa para recolher essa contribuição e a gente fazer o lançamento no livro caixa da igreja. E a terceira forma que você pode contribuir é transferindo diretamente para a conta da igreja, que é a conta Bradesco, né, agência 2999, e a conta corrente é 0009297, dígito 5. O Bradesco, em nome da Igreja Presbiteriana Renovada. Se você precisar fazer um TED, que é uma transferência de um banco para o outro, você vai precisar do CNPJ da igreja. O CNPJ da igreja já está no grupo da Família Renovada. Se você ainda não entrou para o grupo Família Renovada, você pode entrar clicando apenas no link que o presbítero Rodrigo enviou para todas as redes, para todos os grupos. Se você ainda não tem o link, você entra em contato comigo que eu posso mandar para você também, tá bom? Que Deus te abençoe. A Alessi vai fazer uma oração agora para a gente agradecer a Deus por esse momento de estudo da palavra e vamos assim considerar encerrado a nossa escola dominical em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço ao presbítero Henrique, a nossa irmã Solange, a nossa irmã Edilene, ao diácono Paulo Sérgio Damasceno, aos nossos irmãos do Benfica que nos acompanharam, ao Misael e a irmã Nazira, a irmã Eliette, a Tamara, que está longe, mas acompanhou aqui o período de louvor, enfim, ao conselho da igreja, a todos os membros da igreja e a todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento. Então nos acompanhe nessa oração. Nós vamos colocar a sua vida nas mãos de Deus, vamos colocar a nossa nação nas mãos do Senhor e pedir para Deus nos guardar desse mal que nós estamos vivendo. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui em Tua Glória presença, Senhor, fazendo o trabalho, Senhor, para Ti, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, louvando, engrandecendo Glória ao Teu nome, e aprendendo Jesus. da Tua palavra, Senhor. Ministra aos corações, Senhor, daqueles que estão ouvindo, Senhor, tiveram a oportunidade também de participar juntamente conosco, Senhor. Abençoa a nossa nação, Senhor. Glória a Sara, Deus. cura, Senhor, essas pessoas que estão nos hospitais, Oh, que meu estão Deus, em Tu és casa, fiel, Senhor. doentes, Senhor, mas que o Senhor é o Deus da cura. E nós cremos que através da Tua palavra, através do poder da oração, o Senhor vai mover essas vidas, esses corações, trazendo cura e libertação, Senhor. Nós Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço. E amanhã, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui com a nossa reunião de oração online, tá bom? Participe conosco por esse mesmo canal, pelo Facebook da Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza. Um abraço, Aline, que Deus te abençoe, irmã Edileuza, e a Aline e o pastor Leonardo em Senador Pompeu, a Meirilane, que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o Francisco Ivo, nosso querido irmão Ivo lá, em Piqué Carneiro, a irmã Lorena, presbítero Antônio Henrique, que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a Mirela Souza,
Deus abençoe a Micaele, que Deus abençoe Maria Paiva, que Deus abençoe cada pessoa que nos acompanhou. Nosso querido irmão Ismael, Deus abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.